Chegamos agora à nossa aula de número 3. Continuamos no planejamento estratégico. Não se esqueçam, a gente tem toda uma sequência de trabalho para desenvolver esse planejamento. O nosso modelo de referência, que é adotado hoje na instituição para a construção do planejamento estratégico, é o Balance Scorecard. Lembra que eu falei para vocês que é fundamental definir qual é o modelo, o framework que vai ser adotado. E o BSC é hoje uma das referências para a justiça de uma forma geral e, em particular, para a justiça eleitoral. Todas as instâncias, né, a gente tem observado, não só o TSE como o TRE, os TREs de uma forma geral utilizam o modelo BSC. Onde é que nós estamos no planejamento estratégico? Já definimos a identidade organizacional, já estudamos, mapeamos os nossos stakeholders, fizemos análise do cenário externo e interno, nós agora sim temos informações suficientes para tomar decisões em relação às nossas prioridades para o próximo ciclo. É quando a gente vai definir a estratégia, consequentemente os objetivos estratégicos. Vamos a eles. O que é um objetivo? Então, temos várias definições, mas temos algumas aqui para a gente afunilar um pouco essas possibilidades de definições para chegarmos a um consenso. Primeiro, o que é um objetivo é o que a organização pretende alcançar, ou seja, é o alvo que a gente pretende atingir ao longo de um ciclo, que no caso de vocês são 6 anos. Quais são os alvos a serem atingidos? A gente tem um ou mais alvos. No caso do planejamento estratégico no modelo BSC, nós temos objetivos que são traçados em diferentes perspectivas. Então, normalmente são vários alvos, né? Resultados finais que a gente quer alcançar. Quais os desafios que a gente pretende cumprir? São essas as perguntas que a gente precisa fazer no momento em que nós estamos discutindo a definição dos objetivos estratégicos. Os objetivos devem ser coerentes com a identidade e com os cenários que nós levantamos. Não tem sentido a gente fazer todo um levantamento de cenários se os nossos objetivos decididos não têm alinhamento com esse cenário, né? Por isso nós fizemos esse levantamento de contexto, cenário, na etapa anterior. Quando a gente vai traçar os objetivos, o que a gente recomenda? Que haja uma participação das áreas que de alguma forma vão estar envolvidas na consecução desses objetivos. Então é importante a gente trazer os gestores, a gente fazer com que os gestores vão até as suas equipes e obtenham suas contribuições. É preciso que nós, de alguma forma, divulguemos de forma antecipada aos gestores que vão participar da discussão do planejamento estratégico sob a ótica da definição de objetivos. Eles precisam ter acesso ao cenário que foi levantado, estudar este cenário interno e externo antes de partir para a discussão dos objetivos. Quando a gente vai traçar esses objetivos, agora sim, sempre inicia a redação do objetivo com o verbo no infinitivo, porque ele já dá uma noção de direcionamento, ele já dá uma noção de movimento, no sentido de um alvo a ser atingido. É preciso dar a noção desse movimento do que a gente quer efetivamente atingir. Então, o verbo no infinitivo já dá essa noção de eu vou ter que me movimentar para fazer algo para que eu consiga alcançar aquele alvo, para que eu consiga atingir aquele objetivo. No nosso modelo do BSC, e eu não sei se vocês têm todos uma noção, o BSC, na verdade, foi um modelo montado por Robert Kaplan e David Norton, lá em 1990. Eles eram professores da Harvard University, e nesses estudos que eles desenvolviam voltados ao curso da administração, né, que era onde eles atuavam como professores e pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa e nessa pesquisa eles identificaram a partir das publicações anuais nos Estados Unidos das 10 melhores e maiores empresas do país e viam que ano a ano havia uma movimentação neste ranking. Porém, algumas empresas elas permaneciam ao longo destes anos todos neste ranking das empresas melhores e maiores. Foi aí que eles desenvolveram uma pesquisa mais aprofundada, um estudo focado na pergunta: por que essas empresas conseguem permanecer nas top 10 nos Estados Unidos e outras não? Foi neste momento que surgiu esse modelo, que na época foi uma pesquisa e depois se transformou num modelo com várias publicações no mundo, né, do Robert Kaplan e do Norton, em que eles chegaram à seguinte conclusão:
As organizações que planejavam estrategicamente definiam objetivos não só sob a perspectiva financeira, como era tradição naquela época da década de 80 e 90, mas traçavam objetivos também em perspectivas de como melhorar os processos de trabalho internamente, como trazer um melhor nível de grau de motivação para os seus colaboradores, como ter traçar objetivos no âmbito da responsabilidade socioambiental. Então, as organizações que elas traziam a discussão dos objetivos sob várias óticas, sob várias perspectivas, elas tinham mais sucesso do que aquelas que só traçavam objetivos na perspectiva financeira, econômica. E foi aí que eles montaram o modelo que vocês adotam hoje. A organização, ao definir os seus objetivos estratégicos, baseado nos cenários, ela precisa definir objetivos na perspectiva da sociedade, também, né, chamada de perspectiva de clientes, na perspectiva dos processos internos, na perspectiva de aprendizado e crescimento, envolvendo pessoas, tecnologia, gestão, e também na perspectiva financeira. Cada uma dessas perspectivas tem como foco fazer com que eu tenha objetivos dentro de um prisma, sobre várias óticas, para que a organização possa se estruturar e conquistar todos esses elementos estratégicos da organização, seja no atendimento ao cliente, na organização interna dos seus processos, seja nas pessoas, na gestão, na governança, enfim, né, todos esses elementos que estão nessas 4 perspectivas. Essas 4 perspectivas são as tradicionais, mas as organizações podem adaptar para perspectivas que são mais, de alguma forma, né, coerentes com a sua realidade. No caso das organizações como os TRS, se trabalha muito com perspectiva sociedade, processos internos e aprendizado e crescimento. A perspectiva financeira, ela fica como algo que vem a reboque, né? Porque na verdade é a sobrevivência orçamentária da instituição, mas não é a prioridade dessa organização ter uma perspectiva exclusiva sobre a ótica financeira. Exemplos de objetivos que a gente pode definir por perspectiva. Então é importante a gente entender como enquadrar determinados objetivos que a gente vai ter para o próximo ciclo do planejamento nessas perspectivas. Vou deixar um pouco de lado a perspectiva financeira, mas pode ser sim para vocês incorporada, né, em outra perspectiva, o objetivo, por exemplo, de racionalizar a execução orçamentária, ter uma melhoria e evolução da gestão orçamentária. Mas para vocês fica mais focado em quê? Perspectiva de clientes e sociedade. Consolidar a imagem institucional pode ser um objetivo, fidelizar clientes e satisfazer esses clientes. No caso de vocês, a fidelização já é automática, mas a satisfação dos clientes, né, dos usuários do serviço de vocês é algo que vocês não só monitoram, como vocês estão sempre atentos, então traçar objetivos acerca disso. Elevar a confiabilidade do trabalho de vocês perante a sociedade são alguns exemplos de objetivos que podem ser traçados na perspectiva de clientes ou sociedade. Na perspectiva de processos internos, né, ou de processos, quais seriam exemplos de objetivos? Otimizar o desempenho dos processos. Então, como é que a gente vai colocar como prioridade a elevação do nível, por exemplo, do desempenho dos processos finalísticos da sua cadeia de valor? Elevar a produtividade no trabalho, dar mais produtividade à prestação jurisdicional, por exemplo. Elevar a qualidade dos serviços prestados, pode ser um objetivo na perspectiva de processos. Promover o desenvolvimento tecnológico. Então, estes são alguns exemplos de objetivos na perspectiva de processos. Quando a gente traça objetivos na perspectiva de processos, a gente tem que ter em vista quais são os objetivos na perspectiva de clientes e sociedade. Por quê? Porque eu só tenho como prioridade alcançar um determinado objetivo na perspectiva de processo se isso de alguma forma for refletir positivamente e ajudar no alcance do objetivo na perspectiva do cliente, na perspectiva da sociedade, que é o propósito, a missão, a razão de existir de vocês. Então, a gente sempre prepara objetivos no âmbito dos processos internos para dar vazão e apoio na consecução dos objetivos na perspectiva da sociedade, por exemplo. E exemplos de objetivos na perspectiva de aprendizagem e crescimento. A gente tem 3 grandes elementos que fazem parte dessa perspectiva. Objetivos envolvendo a qualidade da sua gestão e governança, objetivos que vão envolver a gestão das pessoas e o desenvolvimento das suas competências,
e os objetivos que vão ser traçados em termos do uso da tecnologia da informação e de comunicação. Esses são os 3 grandes grupos, vamos dizer assim, que compõem os objetivos que podem ser estabelecidos na perspectiva, enquadrados na perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, desenvolver competências, elevar o clima organizacional, melhorar o desempenho em governança, ampliar o uso da tecnologia da informação. Então, são elementos que podem ser alavancadores para que a gente tenha na instituição melhores resultados em relação aos processos, né, e os objetivos na perspectiva de processo, também para alavancar o alcance dos objetivos na perspectiva do cliente e da sociedade. Então, quando a gente melhora o clima organizacional, a gente tem servidores mais felizes no dia a dia do seu trabalho, consequentemente mais produtivos. Quando a gente investe em tecnologia da informação e automatiza os processos, a gente tem menos retrabalho e mais controle sobre esses processos. Então, os objetivos na perspectiva de aprendizagem e crescimento, eles são a base em termos de pessoas, governança, gestão e tecnologia para ajudar no alcance dos objetivos nas outras perspectivas. Esses objetivos que eu coloquei aqui como exemplos por perspectiva, eles estão numa visão resumida. Normalmente essa versão resumida ela consta lá no mapa estratégico. Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa estratégico de uma instituição que eles posicionaram os objetivos nas 3 perspectivas definidas por essa instituição, que foram perspectiva sociedade, que é na cor azul, perspectiva processos na cor amarela e perspectiva pessoas, infraestrutura e tecnologia, que eles traduziram desta forma, mas é a perspectiva de aprendizado e crescimento. Na cor vermelha e na cor verde eles colocaram a perspectiva financeira num escopo um pouco menor, porque a gestão orçamentária financeira não é o objetivo final da instituição, mas é um lastro para fazer com que a organização possa funcionar a contento e possa fazer com que os outros objetivos sejam alcançados. Este modelo que a gente mostra aqui em posicionar graficamente os objetivos de uma instituição é o que a gente chama de mapa estratégico. Qual é o mapa estratégico, né? Assim como a gente tem um organograma que mostra a estrutura organizacional de uma instituição, a gente tem um mapa estratégico que mostra o planejamento estratégico na sua visão mais ampla que a organização estabeleceu para o seu próximo ciclo de execução. Então, o mapa estratégico, normalmente, ele vem no topo a identidade organizacional, missão, visão, valores e os atributos da organização. Depois, eles definem os objetivos e esses objetivos eles são traçados por perspectivas. E este mapa, ele é uma visualização gráfica que você pode não só publicar para disponibilizar de forma transparente para os stakeholders externos, como também internamente as pessoas que fazem parte do TRE, por exemplo, precisam entender qual é o encadeamento que esses objetivos têm uns com os outros. Então, o que a gente normalmente constrói no mapa estratégico é esta visão, que se eu alcanço os objetivos estratégicos na base, em pessoas, infraestrutura e tecnologia, como está aqui, ou seja, na perspectiva de aprendizagem e crescimento, eu consigo alavancar a instituição para que ela consiga cumprir os objetivos na perspectiva de processos internos, que é o segundo patamar do planejamento, do mapa estratégico. Se eu consigo evoluir bem nos objetivos no âmbito dos processos internos, eu permito à organização ter melhor condição de alcançar os seus objetivos na perspectiva da sociedade e clientes. Então, é desta forma que a gente interpreta o mapa estratégico. Os objetivos e qual desses objetivos ajuda, alavanca a possibilidade do alcance dos demais. Então, o mapa estratégico, no conceito, é a representação gráfica dos objetivos estratégicos por perspectiva para facilitar a comunicação e compreensão das pessoas que trabalham e que estão fora da instituição do que a organização pretende no próximo período do PEI. Objetivos resumidos, né? Então o texto dos objetivos ele tem que ser mais telegráfico, fazer sempre uma relação de causa e efeito, que objetivo vai ajudar na consecução do outro, e realmente fazer com que essa estrutura desse gráfico, né, que é o mapa estratégico, seja comunicado de forma clara e precisa para todos na organização. Com esse mapa estratégico, será que é possível a gente ler cada objetivo estratégico desse e já saber exatamente o que se pretende em termos dos próximos anos na instituição?
Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa estratégico do TRE Alagoas, no ciclo que agora está se findando, né? 2016 e 2021. Vocês colocaram aqui a missão, os valores, a visão de futuro e depois objetivo maior perante a sociedade, garantia dos direitos da cidadania. Na sequência, 3 grandes objetivos no âmbito do que a gente chama de perspectiva de processos internos. Combate à corrupção e à improbidade administrativa, celeridade e produtividade na prestação jurisdicional e fortalecimento na segurança do processo eleitoral. Ou seja, o TRE definiu 3 objetivos em processos internos, todos eles focados principalmente nos macroprocessos finalísticos, ou seja, que atende à sociedade, que atende aos usuários e clientes dentro da cadeia de valor da instituição. E na base, chamando de recursos, no caso, recursos corresponde à perspectiva de aprendizagem e crescimento no modelo original do Kaplan e do Norton, do BSC, melhoria da gestão de pessoas foi um objetivo, aperfeiçoamento da gestão de custos, instituição na governança judiciária e melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação. Então, vocês colocaram 4 pilares básicos na base do mapa estratégico, como objetivo estratégico, envolvendo pessoas, custos, governança e tecnologia da informação. E espera-se, então, que nesse ciclo que vocês fizeram, vocês efetivamente tenham alcançado esses objetivos para garantir que vocês conseguissem, de fato, prestar uma qualidade de serviço ainda melhor perante a sociedade, né? Produtividade, celeridade, segurança e em todos esses 3 grandes grupos, né, de atuação de vocês no âmbito dos processos finalísticos. Uma coisa importante que eu gosto de chamar a atenção de vocês é quando se traça um objetivo estratégico, para efeito do mapa estratégico, você ter apenas uma frase telegráfica simples, né, como a gente falou, otimizar o desempenho dos processos, consolidar a imagem institucional, é tranquilo. Só que a gente precisa traduzir isso de forma mais concreta. Então não basta você colocar um objetivo só de uma forma telegráfica no mapa estratégico. Você precisa traduzir esse objetivo para que quem vai depois ser responsável pela consecução desse objetivo saiba aonde ele quer chegar. Então, no caso aqui, vamos pegar o exemplo do objetivo consolidar a imagem institucional na perspectiva de clientes ou sociedade. A forma de você depois detalhar esse objetivo é fundamental para que as pessoas compreendam como é que elas vão depois executar esse objetivo na prática. Então, aqui existe um exemplo de como eu vou traduzir essa consolidação da imagem, de que forma? Consolidar a imagem institucional de percepção de qualidade em serviços prestados aos clientes, ou seja, a imagem que eu quero reforçar é em relação à qualidade do serviço prestado ao cliente, atingindo um indicador de satisfação, aqui o NPS, positivo em pesquisas que vão ser aplicadas nos próximos 3 anos. Então, para quem vai ficar à frente desse objetivo, sabe que o foco na consolidação da imagem é nos serviços que vão estar, de alguma forma, atendendo aos clientes diretos e que a gente vai medir isso com o nível de satisfação deles a partir de pesquisas que eu tenho que ter um nível de avaliação positiva, sempre cada vez mais positiva, nos próximos 3 anos. Então, eu traduzo um objetivo que era mais conciso no seu texto em algo mais concreto. Um outro exemplo, otimizar o desempenho dos processos. Que processos? Então, eu preciso traduzir isso intramuros, eu não preciso publicar isso no mapa estratégico, mas eu preciso detalhar isso para as pessoas que vão estar à frente desse objetivo. Otimizar o desempenho dos processos, o quê? Finalísticos, ou seja, o foco será no trabalho dos processos finalísticos, e os críticos de suporte, por exemplo, compras, né? Processo de compras e contratação. Apurando o índice médio de melhoria da ordem de 25% em seus indicadores até 2021. Ou seja, eu tenho que definir indicadores e metas para depois avaliar se eu conseguir evoluir o desempenho dos processos finalísticos de apoio críticos e em que padrão de evolução e melhoria e otimização eu preciso evidenciar se eu alcancei ou não este objetivo. Outro exemplo, perspectiva de aprendizagem e crescimento, que seria para vocês o que vocês chamam de recursos, desenvolver as competências dos profissionais. Ora, que competências e de quais profissionais? Eu preciso detalhar na descrição.
nas funções consideradas chaves para os processos finalísticos e também os críticos de suporte, para dar respaldo a esse outro objetivo aqui anterior, realizando 70% das iniciativas das respectivas trilhas de competências, ou seja, dos programas de desenvolvimento de competências, em até 2 anos. Então, objetivos precisam ser descritos, traduzidos e depois mensuráveis em indicadores e, consequentemente, nas respectivas metas. Se a gente não descrever no nível de detalhe o objetivo, ele vai ficar num grau de subjetividade muito grande que depois vai ser difícil para você desdobrar em como fazer com que ele seja alcançado e mais difícil ainda para ele ser medido e acompanhado e depois no final avaliado se foi ou não atingido ao fim do ciclo do planejamento estratégico. Aqui a gente encerra mais uma aula, fechando neste momento a etapa do planejamento de definição de objetivos, construção do mapa estratégico e detalhamento desses objetivos em descritivo, que chega até o nível de indicadores e metas. Não esqueçam, vocês precisam estudar o material, aprofundar o conteúdo que foi discutido nessa aula de hoje e vamos nos preparar para a próxima aula, onde a gente vai continuar o planejamento estratégico, aí sim, já nos preparando para discutir o tema indicadores. Até lá!